Olá, meus irmãos. Aqui quem fala é o Welder. Tenho um enorme prazer de compartilhar com vocês mais uma lição dessa nova revista que estamos tendo. Então, nós estamos estudando, né, Correção e Juízo, comentários pastoral de Abacuque e Obadias, da revista de Educação Cristã para Adultos, da editora Pendão Real. Os estudos dessa revista foram feitos pelo reverendo Giovanni Alecrim, né? Na aula passada, nós tivemos a lição número 4, na Redes do Poder. Uma lição muito interessante, da qual eu gostaria de destacar um dos trechos abordados pelo autor e que faz, de fato, uma nota muito importante. Diz lá o autor da lição: a história das sociedades e como elas são transformadas nos revelam que mudanças só ocorrem quando as redes do poder trocam de mãos e os que sustentam os poderosos começam a mudar de lado. Me pareceu muito atual esse pensamento e que, de fato, trouxe também o tema bíblico, as lições e as informações que Abacuque nos traz até hoje. Então, nossa lição hoje será pela fé, onde o nosso texto principal está em Abacuque 2, de 1 a 5. Na lição 6, ai deles, ai de mim, que será dada pelo professor Sérgio, né? Ao final dessa lição aqui, eu trago o texto básico e as leituras do dia a dia dessa semana, para que os irmãos possam acompanhar na próxima aula o Sérgio, tá ok? Então, convido vocês a ler, a estudar a palavra do Senhor, para que possam acompanhar o Sérgio na sua informação que ele traz para nós, tá ok? Pela fé. Lição número 5. Então, o texto básico, texto central, está em Abacuque 2,4 e diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse mesmo texto foi repetido por Paulo, né? A leitura bíblica semanal está aqui. Convido os irmãos a dar uma paradinha nesse vídeo e procurarem ler esses textos aqui, que vão embasar muito a nossa lição. Vamos começar essa lição perguntando para os irmãos: você crê nas promessas de Deus? Tenho certeza que no nosso meio é difícil encontrar alguém que se oponha, ou diga não, ou não sei bem o que dizer. Normalmente existe uma unanimidade aqui. Sim, eu creio que Deus possa fazer isso. Muito bem, que Deus possa dar aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro, né? Segundo o desejo do nosso coração, segundo a vontade de Deus, mas eu creio sim nas promessas de Deus. Isso é bom realmente. Porém, vamos colocar aqui um texto para que a gente possa refletir naquilo que dizemos. E se Deus te dissesse assim, que tudo que existe ao seu redor vai mudar? E veja, não vamos falar apenas de um texto qualquer. Vamos colocar do texto base, extraímos o seguinte versículo: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Isso está em 2 Pedro 3,10. É um versículo bastante forte, um versículo que nos deixa em dúvida. Aos olhos nus, olhamos para o mundo, olhamos para tudo que Deus construiu, olhamos esse texto e, não, para mim, pelo menos, me causa, mas como Deus fará assim? Como Deus que colocou tudo isso fará dessa forma?
Eu não sei, meu irmão, não tenho resposta não. Mas eu creio que Deus, na sua sabedoria, se isso é uma forma figurada ou não, se isso vai ser literalmente ou não, cabe ao Senhor, o Senhor a resposta. E Ele dará com certeza, exatamente como pensamos, ou como aqui está escrito. Mas fica a questão: você ainda creria nas promessas de Deus? É esta a maneira com que possivelmente o irmão tratará? Se o irmão tivesse que pregar a alguém e tivesse como um mensageiro de Deus, falar, meu irmão, ou meu amigo, meu colega, meu vizinho, meu irmão, né? Irmão carnal, quero dizer, né? Isso o Senhor fará. Então, arrependa-te. Difícil. Mas esse é o papel do atalaia. Isso deve ser aquilo que ele deve falar. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-lo-ás da minha parte. Ou seja, somos mensageiro do Deus vivo. O que o Senhor Jesus fala a respeito dessa mesma ordenança? Eu lhes dei a tua palavra, a palavra do Senhor, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Está claro para o Senhor Jesus que o mundo muitas vezes não aceitará duras palavras como aquelas que acabamos de ler no versículo anterior, alguma coisa que pode sobressair a visão do homem comum, dizendo, mas como isso? Como aquilo? Como se fará isso? Mesmo não cabendo na própria cabeça das pessoas de como isso Deus fará. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, o Senhor nos envia, meus irmãos, nos envia a falarmos a respeito daquilo que é contra a vontade do Senhor, que vai de encontro às bênçãos que Deus quer para nós e daquilo que é a verdade segundo a palavra de Deus. Nos colocarmos contra aquilo que está errado, está plenamente errado. Não podemos conceber as coisas ou aceitar as coisas erradas do mundo. Para exemplificar isso, nós vamos ver o cenário Brasil. Aqui uma reportagem da revista Época, do último dia 15 de maio, onde vivemos um momento muito difícil mundialmente falando, né? Tempos que no pior sonho que o irmão teve, jamais pensou em ter uma pandemia e enfrentar um inimigo tão poderoso, um inimigo invisível, né? Se pensava até pouco tempo atrás em guerras nucleares, em nação contra nação, se pensava em extorsão pela economia, pelos valores. Porém, o que nós vemos hoje? Nós vemos um vírus invisível, que, na realidade, combatemos algo que não enxergamos. Mas em plena guerra contra esse inimigo invisível, ainda cabe aos nossos dirigentes coisas como essa reportagem. Corrupção. Corrupção num país que, desde da sua fundação, enfrenta esse mal que come vidas, que come o ser humano. Esta é a maneira, esta é a violência que nós enfrentamos em tempo de vidas sendo consumidas, sendo tiradas. É isso daqui que nós devemos pensar em ser também contra, em ser também contra esse estado de coisa. E para a gente enxergar um pouco mais o que é o nosso papel
como cidadão e daquilo que nós precisamos de fato enfrentar e cobrar dos nossos governantes, eu vou dar mais um dado para os irmãos. Veja só, o Brasil gasta R$ 3,48, né, por cada cidadão, por você, meu irmão, por dia. Isso está aqui através de um levantamento pelo Conselho Federal de Medicina. Embora seja de 2018, embora esse cenário de pandemia do Covid-19, possivelmente esse número tenha aumentado um pouquinho. Mas essa é a realidade da saúde do nosso país. É isso daqui que como atalaias do Senhor, devemos cobrar, né, aqueles que veem deste mal uma oportunidade de ganho em fazer riqueza com o malefício do ser humano. É isso daqui que nós estamos falando. Do mesmo jeito que nós colocamos aquele texto bíblico que mostra, né, a fusão dos elementos, né? E estamos dizendo, temos que também cobrar dos nossos representantes coisas como essas aqui. Esse valor é ínfimo para a saúde de cada cidadão brasileiro. Voltemos aos dias de Abacuque. Mesmo com uma resposta de Deus tão dura, mostrando que no seu tempo o seu povo seria dominado por uma outra nação e que haveria muita destruição, Abacuque ainda assim mostrou para os seus compatriotas o que seria. E ele esperou. Não importou para ele nenhuma objeção que pudesse ser feita àquela publicação que ele estava declarando ali para os seus compatriotas. Não importava para ele a opinião pública das mídias daquele mesmo dia ou da mídia do dia seguinte. Não importou, não importa. Ele declarou firmemente aquilo que Deus estava lhe dizendo, como responsabilidade de um atalaia. E o que mostrou, o que demonstra Abacuque na sua declaração, naquela visão que ele propôs aos seus compatriotas? A verdade. E ele, por ter dito a verdade e por saber da verdade que o Senhor estava dando a ele, ele passou a acreditar nela pela fé de que Deus, dessa maneira, cumpriria a sua palavra. Então, aqui tem uma outra coisa que já dissemos anteriormente: o justo viverá pela fé. Assim viveu Abacuque nos seus dias. Mas a exemplo de Abacuque, qual a mensagem para nós que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo exatamente na mesma linha, que o justo viverá pela fé, que nós devemos sustentar as coisas que aprendemos do Senhor Jesus. Devemos sustentar e dizer e ser mensageiros e ser atalaias do Senhor Jesus, com todas as dificuldades que isso representa. A conclusão que fazemos dessa lição está diante da promessa de Javé, da promessa do Senhor Jesus, quando ele diz que no lugar que ele iria, temos uma casa, temos morada com ele, morada que é construída para nós, mediante a fé. Assim como Abacuque espera a sua moradia diante de Deus, diante do Senhor Jesus,
também esperaremos nós. O profeta Abacuque ele contemplou o juízo de Deus. Assim como nós também contemplamos, dia após dia, as promessas do Senhor e daquilo que Ele faz na vida de todos nós, na vida do mundo, né, na vida desse planeta, mesmo nos dias de hoje. Então, diante disso, o que nós temos é a palavra de Deus que o justo viverá pela fé. Ainda nesta conclusão, provoquei os irmãos com um cenário, o cenário Brasil. E como nós devemos mudar esse cenário? Eu diria o seguinte, meu irmão. Primeiro, como atalaias preocupados com a salvação das almas, com a salvação de cada um. Porque Deus quer exatamente isso, o Senhor Jesus quer a salvação de todos, a remissão dos pecados de todos. E para que isso aconteça, nós devemos estar em segundo lugar, como pregadores da salvação em Cristo Jesus, como alertadores dos pecados cometidos sem apontar o dedo. Outro ponto também, através do nosso voto, meu irmão, através daquilo que nós sabemos. E aqui um texto da qual eu fiz uma livre tradução do pensamento de Sócrates, que diz: a democracia é o poder de convencer por meio das ideias. Ou seja, essa é a única forma democrática que devemos fazer. Como Abacuque, devemos alertar, devemos também estar alertas e atentos ao Senhor e a sua palavra. E para finalizar, meus irmãos, como eu prometi lá no início, então aqui vai a lição número 6, né? Ai deles, ai de mim. Então o texto básico dessa lição será em Abacuque 2, 6 a 20. Pare esse vídeo, anote essas informações, para que o irmão possa ter, durante a semana, os seus estudos, né, para a próxima aula. Né? E aqui estão as leituras bíblicas sugeridas para que o irmão possa ter. Que Deus abençoe e agradeço muito ao Senhor Jesus pela oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que Ele trouxe ao meu coração. Um forte abraço a todos e cuidem-se. Somos em tudo atribulados, nem por isso derrotados. O justo vive pela fé, que supera toda prova. Não te entregues, Ele age sem demora. Escuta, não desiste não. Somos em tudo atribulados, nem por isso derrotados. O justo vive pela fé, que supera toda prova. Não te entregues, Ele age sem demora. Foi Ele quem fez o mar se abrir, muralhas de Jericó cair. A vitória deu a Gedeão, revestiu de forças a Sansão. Fez o rei Davi vencer Golias, deu a Salomão sabedoria. Se for fiel até o
fará também em ti. Levanta, começa a louvar, porque o Deus que operou prodígios quer em ti também operar. Jamais se ouviu dizer que o justo foi desamparado. Não te entregues, ele está sempre ao teu lado. Foi ele quem fez o mar se abrir, muralhas de Jericó cair. A vitória deu a Gideão, revestiu de forças a Sansão. Fez o rei Davi vencer Golias, deu a Salomão sabedoria. Se fores fiel até o fim, obras fará também em ti. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sós meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em que eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Foi ele quem fez o mar se abrir, muralhas de Jericó cair. A vitória deu a Gideão, revestiu de forças a Sansão. Fez o rei Davi vencer Golias, deu a Salomão sabedoria. Se fores fiel até o fim, obras fará também em ti. Foi ele quem fez o mar se abrir, muralhas de Jericó